Olá para você que acompanha o canal da família. A jornada Missão de Vida esteve no Santuário de Santa Teresinha do Menino Jesus, em Lisieux, na França. Símbolo de solidariedade e amor, Santa Teresinha conquistou devotos em todo o mundo. O local dedicado a ela recebe por ano aproximadamente 1 milhão de peregrinos de diversos países. E a Rede Vida foi até lá, em parceria com a Sacratur, e traz para você uma viagem de fé pelos lugares onde Teresinha passou. Embarque nessa experiência com Natália Trotti, a nossa enviada especial à França. Lisieux, aqui na França, é conhecida como a cidade de Santa Teresinha, onde ela viveu e testemunhou a fé em Jesus Cristo. Nessa casa, ela morou durante 11 anos, com o pai e as 4 irmãs. Maria da Assunção Rodrigues, guia cultural, conta que Teresa nasceu em Alisson, na França, em 1873. Os pais dela, Luiz e Zélia Martin, tiveram 9 filhos, dos quais sobreviveram 5 meninas. Teresa era a mais nova. Quando ela ainda tinha 4 anos, perdeu a mãe e o pai resolveu se mudar com as filhas para Lisieux em 1877. O pai decidiu vir instalar-se aqui em Lisieux porque tinha família que era o cunhado dele, tio da Teresa, que era o irmão da mãe dela, que era doutor em farmácia aqui em Lisieux. E ele então, para se aproximar da família, porque ele ficou sozinho, claro, com as filhas, e para educar as filhas aqui junto da família. A casa ainda está preservada com a mobília da época. Ao entrarmos, logo vemos a lareira, onde Teresa recebeu a graça da conversão no Natal de 1886. A guia explica que ao chegar da missa da meia-noite, Teresa foi pegar os sapatos na lareira, onde estariam os presentes. O pai, sem saber que ela o ouvia, disse palavras que a feriram. Para Teresa, naquele momento, Deus operou um milagre, fazendo com que ela amadurecesse de uma vez. Estava aqui junto, estava muita coisa para Teresa e ele disse: Teresa já é demasiado grande, já não é uma criança e já chega. Espero que para o próximo ano não haja isto tudo. E então Teresa zangou-se, claro, ela subiu as escadas e um pouco magoada, ela chorava mas ela disse, explica no manuscrito dela, ela diz: Deus encheu de calor o meu coração, foi como um fogo que eu senti no coração e aí eu compreendi que eu estava errada, que eu tinha que mudar a minha vida, que eu tinha que deixar para trás a infância. E foi aí que ela então tomou a decisão de entrar para o Carmelo. Em seguida, avistamos a sala de jantar, onde a família fazia as refeições diárias. No segundo andar da casa estão os quartos do pai e das filhas. Esse foi o quarto de Marie Paulina, onde Teresinha ficou no período em que esteve doente. Aqui está uma réplica de Nossa Senhora do Sorriso, nome dado por Santa Teresinha a Nossa Senhora das Vitórias após receber a cura através do sorriso da Virgem. Maria diz que em 1882, Teresa ficou muito deprimida com a entrada da irmã Paulina para o Carmelo, já que tinha a irmã como mãe, e ressalta que ela já não comia e nem falava quando recebeu a graça. Ela diz: eu voltei-me para a Virgem Maria, ela pareceu-me tão linda, e que o rosto dela se iluminou e que foi o sorriso da Virgem que curou todo o sofrimento que ela tinha no coração dela. Outro destaque no quarto é o cabelo de Teresa, que ela cortou durante a infância, antes de entrar para o Carmelo. São vários cortes, não é só apenas um corte. É que aqui as pessoas, elas costumavam guardar, quando era das miúdas, que cortavam os caracóis, sobretudo quando tinham esses caracóis, elas guardavam. E claro, depois de Teresa ser canonizada, então uma carmelita, eles decidiram guardá-los no Carmelo e constituíram com fio transparente, eles constituíram a cabeleira dela. Onde era o quarto de Teresinha estão alguns pertences dela, como brinquedos e o vestido da primeira comunhão. Encontramos também o crucifixo que ela usou para rezar pela conversão de Pranzini, condenado por 3 assassinatos em Paris. A guia explica que quando o criminoso foi colocado na guilhotina, ele agarrou um crucifixo e beijou 3 vezes. Teresa, para ela, foi o sinal. Ela dizia que ela pedia muito um sinal em como a oração tinha valor. E isso foi o sinal que, para ela conseguia salvar almas através da oração. Na parede, essas pinturas representam fases da vida de Teresa.
As obras foram feitas por uma carmelita, a partir dos olhos de Celina, irmã de Teresa. Do lado de fora da casa, essa escultura representa o momento em que Teresa pede autorização ao pai para entrar para o Carmelo, em 1887, quando ainda tinha 14 anos. Desde 1913, a casa é lugar de peregrinação. Essas brasileiras realizam o sonho de visitar o local. Teresa conta que recebeu esse nome em homenagem à santa. Minha mãe era devota de Santa Terezinha, muito devota, e quando eu nasci me botou esse nome, que eu gosto muito. E a emoção foi tão grande que eu chorei muito lá dentro. Helena também saiu emocionada. Ela diz que sofre de diabetes e veio pedir a intercessão de Santa Terezinha. Eu senti muita emoção quando eu entrei lá dentro, sabe? Eu vim aqui para pedir a cura e a minha libertação, porque essa é uma doença terrível, né? E eu tenho fé que eu vou conseguir. No Carmelo, com apenas 15 anos de idade, Teresa se dedicou intensamente à vida religiosa. Viveu o Evangelho e se tornou exemplo de humildade e caridade ao próximo. Confira como foi a vida dela como carmelita e os principais legados que deixou. Em 1888, Maria Francisca Teresa Martin entra para o Carmelo e, como religiosa, recebe o nome de Teresa do Menino Jesus. Em 1890, na festa da Natividade, ela acrescenta seu nome, Teresa do Menino Jesus e da Sagrada Face. Menino Jesus, né, e da Sagrada Face, porque justamente teve a ver com a sua espiritualidade, né, a espiritualidade da pequenez. Né, de Deus que se encarna, que se faz pequeno, que se humilha, e ela seguiu uma vida, né, dentro do Carmelo de humildade, né, de pequenez. E da Sagrada Face, porque também era a devoção da família, mas não devemos esquecer, né, que ela também teve muito sofrimento na sua vida, vendo, depois de poucos meses entrando no Carmelo, ela vê o seu pai, que já começa a adoecer, né, ter as primeiras crises, né, de esclerose. Então isso daí foi, de fato, marcou a sua vida de sofrimento. Né? Então, por isso, Teresa do Menino Jesus e da Sagrada Face. Irmã Roseli conta que a entrada de Teresa no Carmelo, com apenas 15 anos, foi possível após o pedido dela ao Papa Leão XIII, durante uma peregrinação a Roma. Ela aproveitou para pedir ao Papa, né, Leão XIII, e a resposta do Papa a deixou um pouco decepcionada, porque o Papa pegou nas mãozinhas dela e disse: você vai entrar no Carmelo, né, se os superiores, se a vontade de Deus e os superiores permitirem. Então ela não teve nenhuma resposta. Mas aí depois de 3 meses ela recebeu a resposta que ela poderia entrar no Carmelo, mas depois da Quaresma. Isto é, depois da Páscoa, porque na Quaresma se faz mais ainda sacrifício, então seria de fato muito sofrido para ela. Sua própria superiora, quando escreve uma carta para um outro Carmelo, diz: nós acabamos de acolher uma jovem de 15 anos, mas com a idade, né, de maturidade espiritual de uma jovem de 19 anos. Ela diz que o amor que Santa Terezinha tinha por Deus também se concretizava no amor ao próximo, tanto que Teresa tinha o desejo de ser missionária e, mesmo sem nunca ter saído do Carmelo, é considerada padroeira das missões. Padroeira das missões justamente porque o seu grande desejo era amar Jesus e fazê-lo amado por todo mundo. E mesmo não tendo saído do Carmelo, ela ofereceu a sua vida pela santificação dos sacerdotes, né? Antes ainda dela entrar no Carmelo, ela já rezava pelos pecadores, né? E rezou pela conversão de um criminoso, né? Pranzini. E ofereceu também a sua vida, né? Pela salvação das almas. O
cultivo das rosas é uma forte característica de Santa Teresinha, que é conhecida como a Santa das Rosas. Irmã Mismar explica que o padre jesuíta Antônio Putingan fez uma novena em honra à santa e pediu uma rosa como sinal de que a novena era ouvida. Ele conseguiu a graça e depois ele foi difundindo, ele foi propagando essa devoção a Santa Teresinha como Santa Teresinha das Rosas. Então essa devoção ela se tornou mundial, né? Todo mundo faz essa novena em honra a Santa Teresinha. Há grupos que começam de 9 a 17, mas você pode fazer em qualquer data do mês. Tem pessoas que fazem essa novena, a novena das rosas, e não ganham rosa. Aí se questiona, mas será que realmente eu alcancei a graça? Então a graça ela não vem apenas com a rosa é apenas um sinal. Santa Teresinha morreu em 30 de setembro de 1897, com apenas 24 anos. Aqui na Capela do Carmelo está uma escultura do corpo da santa. Os restos mortais estão abaixo. Morreu com tuberculose, né? Na época não tinha se descoberto o tratamento eficiente e tão rápido como hoje nós temos. E o legado que ela deixou é: no coração da igreja, minha mãe, serei o amor, serei tudo. E falando em francês, e após, não morrerei, entrarei no céu e farei cair uma chuva de rosas sobre toda a terra, sobre toda a humanidade. A santa foi canonizada em 1925 pelo Papa Pio XI e em 1997 foi proclamada doutora da Igreja pelo Papa São João Paulo II. Esse museu dedicado a Santa Teresinha foi construído logo após a sua morte pelas irmãs que conviveram com ela. Aqui era o Jardim do Carmelo, mas foi aberto ao público para que as pessoas possam conhecer a história de Santa Teresinha. No local estão representados momentos da vida da santa e alguns objetos usados por ela. Também encontramos o livro História de uma Alma, que foi composto a partir de manuscritos de Santa Teresinha, onde ela ensina um caminho de santidade baseado nos atos do cotidiano. Santa Teresinha ela concretiza o Evangelho. O mundo hoje o que busca? O ser humano o que busca? Ser o primeiro, né? Os primeiros lugares, a competitividade, né? Em vez de Santa Teresinha, o que ela nos ensina? Né? Aquilo que o Evangelho procura transmitir. Então, Santa Teresinha, o que ela assumiu? O último lugar. Servir as irmãs mais necessitadas, as doentes, né? Fazer as pequenas coisas. Hoje se busca fazer as grandes coisas. Então, meus queridos irmãos, nós somos chamados de fato a ser mais evangélicos, né? Mais evangelhos. E buscamos o sucesso, mas o sucesso do Evangelho, que é o reino de Deus. A devoção a Santa Teresinha foi se intensificando ao longo dos anos após sua morte e muitos peregrinos de diferentes lugares começaram a ir a Lisieux. Foi então que o Papa Pio XI desejou a construção de uma grande basílica dedicada à santa. E no local, os visitantes encontram uma homenagem ao Brasil. Com 4.500 metros quadrados, a Basílica de Santa Teresinha é uma das maiores igrejas do século XX e tem capacidade para até 3.000 peregrinos sentados. A construção teve início em 1929 e terminou em 1939. Na Segunda Guerra Mundial, bombas foram lançadas aqui em Lisieux. Esta exposição caiu exatamente na cúpula da Basílica, mas não causou nenhum dano grave ao prédio, o que é considerado um milagre pelos cristãos, já que 85% da cidade foi completamente destruída. Foi no momento em que os aliados, em junho de 1944, os aliados vieram libertar a Normandia, no momento da Segunda Guerra Mundial. O Carmelo, a Basílica, a Casa de Santa Teresinha e a Catedral ficaram intactas, ficaram em pé. Há mesmo coisas engraçadas que dizem que a única coisa que foi destruída, que fazia parte da vida de Teresa, foi a escola onde ela foi, o que ela não gostava de ir à escola, e essa escola foi a única coisa que ficou destruída, que fazia parte da vida de Teresa. Logo na entrada da Basílica, o
público já encontra uma mensagem do Evangelho, que foi seguida por Santa Teresinha. Está Cristo no meio, no centro, com uma criança entre os joelhos, e estão os apóstolos. Eles perguntam para Cristo o que é preciso fazer para ser o primeiro no reino dos céus. E Cristo responde: todo aquele que se tornará pequenino como esta criança será o primeiro no reino dos céus. Por dentro, a basílica está coberta de mosaicos que invocam a mensagem de Santa Teresinha, baseada no amor infinito de Deus. Um dos principais está acima do altar. Cristo no meio, com Teresa de um lado e a Virgem Maria do outro, levantando o manto de Cristo para mostrar que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que é através de Cristo que nós iremos para junto do Pai, mas com a força do Espírito Santo. Esse outro mosaico acima da porta de entrada da Basílica representa a relação de Teresa com os papas. Tem o Papa Leão XIII, foi a ele que a Teresa foi pedir a autorização para entrar no Carmelo. Tem o Papa Pio X, que foi ele que declarava Teresa como uma das maiores santas do tempo moderno, e o Papa Pio XI, que declarou Teresa como a padroeira das missões e de todos os missionários, e foi ele que pediu a construção desta basílica. Aqui o público também encontra um relicário oferecido pelo Papa Pio XI com o osso do braço direito de Santa Teresinha, que ela usava para escrever os ensinamentos que deixou. O local também possui capelas dedicadas a diversos países. Na da Polônia está essa relíquia de São João Paulo II. Essa capela é dedicada ao Brasil, segundo país que mais visita a Basílica, que foi construída a partir de doações de todo o mundo, inclusive do povo brasileiro. A iconografia foi feita por Cláudio Pastro, um reconhecido artista plástico brasileiro que se dedicou à arte sacra. Ele fez uma representação do relicário que o Brasil ofereceu ao santuário francês. Também registrou os diferentes povos brasileiros e a imagem de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do país. A capela dedicada ao Brasil é para agradecer a participação do povo do Brasil na construção da Basílica, pelo dinheiro que enviaram, pelo ouro que enviaram, e também vocês podem ver no fundo da capela que está representado o povo do Brasil quando oferece o relicário que contém os restos de Santa Teresinha, que está situado no Carmelo e que foi oferecido pelo povo do Brasil. Na cripta em mosaico estão representadas as principais fases da vida de Teresa, como o batismo, a primeira comunhão e a cura milagrosa. A decoração foi concluída em 1958. Aqui também estão os restos mortais dos pais de Santa Teresinha, Luiz e Zélia Martin, primeiro casal reconhecidos juntos, santos pela Igreja Católica, que foram canonizados em 2015. O casal teve 2 milagres constatados. Foi um milagre em Roma, em Itália, que é um miúdo italiano que nasceu em 2003, que foi curado por eles. E em seguida uma menina espanhola, Carmen. A Basílica está juntando os fundos para poder fazer uma capela que chamarão a Capela da Família, onde eles serão colocados em seguida. Márcia e José Adolfo são de São Paulo. Eles vieram agradecer aos santos pelo casamento do filho. Toda vez a gente levava pedindo oração pelo casamento. Então hoje viemos agradecer, né? Só agradecer, porque foram muitas coisas boas, principalmente nessa viagem. E um pedido, que eles sejam felizes, que o casamento seja duradouro. O santuário recebe por ano aproximadamente 1 milhão de peregrinos, que, movidos pela devoção e pelo amor, seguem os ensinamentos de Santa Teresinha. Ao se unirem em oração, fortalecem a fé, encontram a paz, a felicidade e o caminho do bem. Ela viveu apenas 24 anos, mas ela se doou por inteira. E também nós somos chamados a nos doar por inteiro para a construção do Reino de Deus. Então Santa Teresinha, ela tem quase que como que sobrenome o amor. Ela dizia, nada é pequeno onde o amor é grande. Então é por isso que o povo brasileiro, o povo cristão, católico, tem tanto amor por Santa Teresinha.
Muito obrigada por embarcar com a gente em mais essa edição da Jornada Missão de Vida, feita em parceria com a Sacratur, para quem também vai o nosso agradecimento. Se você gostou e quiser rever as reportagens, basta acessar www.redevida.com.br. Uma ótima noite e até a próxima!